Imagine um livro que, há milhares de anos, já previa eventos que mudariam o mundo. Hoje, vamos explorar 7 profecias que a Bíblia já cumpriu. Prepare-se para se surpreender e, se gosta de conteúdo assim, curta o vídeo, inscreva-se e ative o sininho para receber mais histórias impactantes como essa. 1. A profecia da queda de Babilônia. Imagine Babilônia, uma cidade tão grandiosa e segura que ninguém ousava imaginar sua queda. Nos dias de glória, Isaías e Jeremias proclamaram uma mensagem que parecia impensável. A cidade seria destruída e o rio Eufrates, que fluía no coração da cidade, se tornaria seu próprio algoz. Babilônia era uma fortaleza, e para os moradores, o rio era o símbolo de vida e prosperidade. Décadas se passaram, e então chegou Ciro, o Grande, que fez o impossível. Desviou as águas do Eufrates, abrindo um caminho secreto para que seus soldados invadissem o coração da cidade. Imagine o pânico quando o povo percebeu que a própria segurança deles havia sido usada contra eles. A cidade que antes era símbolo de poder e invencibilidade, agora jazia em ruínas. Mas o que é mais surpreendente é que os profetas previram até mesmo o modo como a cidade seria destruída, de forma que o inimigo nem precisaria atacar diretamente as muralhas. Séculos depois, estudiosos ainda tentam entender como essas palavras proféticas puderam ser tão específicas. Será que a queda de Babilônia era apenas um destino selado, ou havia algo muito maior, guiando essa profecia até seu cumprimento exato? 2. O renascimento de Israel como nação. Pense em uma nação sem terra, espalhada pelo mundo, sem território próprio por quase 2000 anos, mas com uma promessa antiga: voltar para casa. Ezequiel 37 fala sobre um vale de ossos secos que volta à vida, e o significado era claro para o povo judeu: Israel renasceria. Mas depois de tantos séculos, quem ainda acreditaria nessa promessa? Então, em 1948, algo inesperado aconteceu. Contra todas as probabilidades, Israel voltou ao mapa, declarando independência, e o mundo observou, espantado. Cada pedra, cada rua parecia carregar uma história antiga sendo revivida. E o mais impressionante é como cada detalhe se encaixou, como se a história tivesse esperado séculos para chegar a esse momento. Soldados voltaram ao que consideravam sua terra prometida, famílias reuniram-se em celebração, e o povo judeu, uma vez sem um lar, finalmente encontrou seu lugar. O renascimento de Israel é um lembrete poderoso de como uma profecia pode atravessar gerações, para, no momento certo, cumprir-se diante dos olhos de um mundo sem acreditar. 3. A profecia do Templo de Jerusalém. Imagine ouvir que o símbolo mais sagrado de sua fé seria reduzido a pó. Quando Jesus disse que o Templo de Jerusalém seria destruído e que não restaria pedra sobre pedra, muitos ficaram incrédulos. O templo era o coração de Jerusalém, um marco que parecia eterno. Em 70 d.C., porém, a cidade foi cercada pelos romanos, e após uma longa resistência, o templo foi destruído. Mas não foi uma destruição qualquer. Os soldados arrancaram cada pedra, buscando ouro derretido, e realmente, como predito, não restou pedra sobre pedra. Imagine os moradores observando a perda desse símbolo sagrado, seu lar espiritual desmoronando diante dos próprios olhos. A destruição do templo foi mais do que uma perda material. Foi como se cada pedra levasse consigo uma parte da alma do povo. Essa profecia não apenas nos mostra o poder das palavras de Jesus, mas também a profundidade de seu impacto na história e na fé daqueles que testemunharam o evento. 4. A profecia sobre a riqueza de Tiro. Imagine Tiro, uma cidade portuária, vibrante e poderosa, conhecida por sua riqueza e comércio, protegida por sua localização na costa. Ezequiel profetizou que Tiro seria destruída e que suas ruínas seriam jogadas ao mar, algo difícil de imaginar. Quem poderia ameaçar tal cidade? Quando Alexandre, o Grande, marchou até Tiro, ele viu que a cidade principal estava numa ilha e não seria fácil de conquistar. Mas, em uma manobra estratégica, Alexandre ordenou que as pedras e entulhos da antiga cidade fossem lançados ao mar, criando um caminho até a ilha. Com isso, a cidade que já havia sido um ícone de comércio e prosperidade, se transformou em uma ponte de destruição. Para os espectadores, foi como se uma profecia ganhasse vida diante de seus olhos. Esse acontecimento nos faz pensar sobre o destino e o poder de previsões antigas.
O que levou Ezequiel a prever com tanta precisão algo que parecia impossível em seu tempo? 5. O envolvimento de Roma na crucificação. Agora imagine uma profecia que descrevesse a maneira exata como alguém morreria, e essa forma de execução ainda nem existia. Isaías e Davi falaram sobre um homem que teria mãos e pés transpassados, cuja roupa seria dividida entre seus algozes, uma morte reservada para os piores criminosos. Jesus foi crucificado sob as leis romanas, exatamente como descrito, com pregos nas mãos e nos pés, e os soldados romanos lançando sorte sobre suas vestes. Quem assistia via tudo se cumprir diante dos olhos, e a precisão dos detalhes deixava claro que isso não poderia ser por acaso. Cada momento, desde a sentença até a divisão das vestes, parecia seguir uma coreografia já escrita. Para aqueles que acreditavam, essa profecia cumprida era um selo de autenticidade divina. Será que era simplesmente uma coincidência impressionante, ou um plano divino se revelando para todos que tinham olhos para ver? 6. A profecia de Nazaré. Nazaré era uma pequena vila, insignificante para os próprios judeus, e era improvável que dali saísse alguém com grande influência. Mateus nos diz: ele será chamado Nazareno. Ninguém esperava que o Messias, o Salvador, crescesse num lugar tão simples. Nazaré não era uma cidade grandiosa ou rica, era um vilarejo onde as pessoas viviam da agricultura. Mas foi lá que Jesus passou sua infância e juventude, vivendo como um de nós. Imagine o espanto daqueles que esperavam que o Messias viesse de um lugar glorioso. Nazaré, com toda a sua simplicidade, provou que o valor de uma pessoa não está no lugar de onde ela vem, mas no que ela faz. E, nessa pequena vila, foi onde a vida e missão de Jesus começaram a moldar-se. Para muitos, isso é a prova de que Deus escolhe os lugares mais improváveis para suas maiores obras. 7. Profecia das guerras e conflitos incessantes. Desde os tempos de Jesus, ouvimos falar de guerras e rumores de guerras, um sinal das dificuldades que marcariam a história. Ele previu que veríamos conflitos e divisões, dizendo que estaríamos apenas no começo das dores. Desde então, a história humana parece um ciclo de conflitos que nunca termina. Nação contra nação, sociedade dividida, e cada novo conflito parece ecoar essa antiga profecia. E hoje, mais do que nunca, essa previsão ressoa em um mundo onde a paz parece uma ilusão. Cada novo conflito nos faz lembrar dessa profecia e questionar se estamos testemunhando o desdobramento de algo maior. Essa mensagem de Jesus sobre as dores que marcam a história continua viva, como um eco que nos lembra da fragilidade de nossa paz e do futuro incerto que sempre nos rodeia. Essas profecias, já cumpridas, nos convidam a refletir sobre o poder da Bíblia e os mistérios que ela guarda. Se essas histórias te inspiraram, curta e compartilhe este vídeo. Deixe seu comentário sobre qual profecia mais te surpreendeu e inscreva-se para descobrir mais segredos e ensinamentos das Escrituras em nosso canal.